Quando o medo bate. Você já sentiu medo em algum momento da sua vida? Eu imagino que sim, porque o medo, ele é uma emoção natural e tá tudo bem sentir medo. Às vezes a gente fica inseguro um pouquinho porque temos medo do futuro, medo de perder alguém, né, medo de não ser o suficiente no que a gente faz, mas Salmos está aqui justamente para nos mostrar que o medo ele pode aparecer, mas ele não precisa governar o seu coração. Olá, bem-vindo ao canal A Morar com Cristo. Meu nome é Adriana e eu estou aqui hoje para te ajudar a entender um pouquinho mais de Salmos, de como usá-los na prática. Nosso tema de hoje é quando o medo bate. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações, ok? Vou ler alguns versículos chaves, não exatamente na sequência numeral deles, mas numa ordem que seja de melhor entendimento, para a hora da gente fazer a leitura e os comentários ficar uma sequência legal, tá bom? E o nosso primeiro salmo será o Salmo 56:3, e ele diz assim: Em qualquer tempo que eu temer, confiarei em ti. Lembrando que eu estou usando a Bíblia João Ferreira de Almeida, versão 2015. Se você não tem essa versão, pode ser qualquer outra, ou acompanhar aqui comigo na tela, tá bom? Nesse salmo aqui, Davi ele não está falando de quando o medo vier, ele está falando de qualquer tempo que eu temer, eu vou confiar. A diferença, então, ela está na escolha do que fazemos depois, né? O que eu vou fazer com esse medo agora? Então, às vezes, a gente aprende na terapia que não precisa negar o medo, mas a gente precisa direcionar ele. E Davi está ensinando justamente isso. Quando o medo aparece, ele escolhe confiar no Senhor. Vamos para o Salmo 34:4, que diz: Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aqui estamos vendo que o poder de buscar ajuda é muito válido, né? Quando a gente guarda todos esses medos pra gente, né, e a gente fica em silêncio, eles vão crescendo, vão somatizando dentro da gente, mas quando nós colocamos para fora, falamos, esvaziamos, né, isso começa a diminuir. E Davi também buscou ao Senhor, e isso trouxe para ele libertação emocional e espiritual. E falar com o Senhor é uma coisa gratuita, você pode fazer a qualquer momento do seu dia, né, a qualquer hora, a qualquer lugar, não tem um lugar específico para que você possa falar com ele. Ele está para te ouvir em todos os momentos. Próximo Salmo 27:1, que diz: O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Esse versículo aqui, ele está dizendo que o medo, ele muitas vezes, ele nasce de uma sensação realmente de insegurança, de uma solidão, né? Mas Davi está lembrando a gente aqui que 3 coisinhas são importantes, que o Senhor é luz, ele é a salvação e ele é a fortaleza. Ele precisa ser a nossa rocha. Quando a gente lembra de quem está do nosso lado, o medo ele perde a força, né? A nossa segurança não está nas circunstâncias, mas ela está no quanto a gente acredita no Senhor. E o Senhor ele vai nos dar essa segurança. A gente precisa aprender a confiar, né? Às vezes a gente percebe que pode ser algo abstrato porque a gente não vê, mas justamente a fé é essa, é você acreditar sem ver, né? É confiar mesmo, é entregar essa confiança. Próximo Salmo, o 112, 7. Não temerás maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Aqui diz, a pessoa não está falando que ela nunca vai ter problemas, pelo contrário, vai ter problemas, né, nas provações que a gente cresce, né? Ele diz que o coração, ele permanece firme, mesmo com esses problemas. E isso se chama resiliência emocional, que é a capacidade de você continuar firme, independente da situação difícil que você está passando. Então, confiar em Deus, de novo, fortalece o interior da pessoa, né? E a gente precisa crer nesse ser maior que a gente confia. Próximo, Salmo 46, o 1 e o 2 a gente vai ler, tá bom? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que se mude a terra, e ainda que se transportem os montes para os meios dos mares. Traz uma
né, uma imagem mental bem poderosa, né, eh, o Senhor como um refúgio. Um refúgio é um lugar seguro, né, que você se protege, por exemplo, de quando chega uma tempestade, né, e quantas vezes os problemas que você tem é uma tempestade, né, a vida emocional da gente, a gente precisa ter um lugar seguro para que a gente possa acalmar a alma, né. E o Salmo ele vem aqui justamente para ensinar que Deus, ele não está distante, ele é o nosso socorro, ele está perto. E por que que a gente nega isso, né? E por que que a gente não traz para perto da gente? O medo pode até bater na sua porta, mas ele não precisa morar no seu coração. Ele não precisa morar dentro de você. Você pode esvaziar, né? Pode até ter um vestígio desse medo lá, mas ele não precisa te acompanhar todos os dias, entende? Quando a gente coloca a confiança de Deus acima de tudo, a gente descobre que sempre vai existir um refúgio para nossa alma, porque o Senhor ele não vai deixar de acolher a sua alma, o seu espírito. O Senhor ele sempre quer o melhor para nós e a gente precisa fazer esse esforço de buscar isso, porque quando a gente tem esse medo, a gente acaba focando muito no negativo, né? E o negativo é confortável para o nosso cérebro ficar pensando, né? Porque pensar positivo vai fazer com que você gere esforço. E o cérebro ele não quer isso. Seu cérebro ele não quer que você gaste energia para sair desse estado que você está. Porque para ele está confortável. Para que ele vai sair disso? Né? Para ele tá gostoso. Né? Então, a gente precisa se esforçar todo dia um pouquinho para sair dessa situação de medo, de insegurança. E toda vez que você enfrenta um pouquinho dele, você já está vencendo. Mas quando você foge dele, você está reforçando, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clica no curtiu e compartilha com quem você acha que está precisando, ok? Até um próximo vídeo.